Eu queria também falar um pouquinho, como eu já disse, da imigração. A Europa passava pela chamada Segunda Revolução Industrial. Então, na Itália, na Alemanha, entre outros países, havia uma disponibilidade de mão de obra. Tá? E aí, como você viu lá na tabela, os imigrantes começaram a chegar num número muito grande. Por isso que eu falei para você, olha, se você assistiu o vídeo até aqui, a relação entre aquela caneca de café e essa camisa aqui. Essa presença italiana é tão forte que inspirou Alcântara Machado a fazer Brás, Bexiga e Barra Funda, um livro também já explorado em vestibulares. Então, a presença italiana aqui é muito forte, o sobrenome, gente, das pessoas. Então, a presença, né, do imigrante em São Paulo é muito forte. Também depois, acho que vocês sabem, né, Paraná, mas aqui, né, em São Paulo realmente tem uma imigração muito intensa. Agora, alguns cuidados que você tem que ter. Quando se fala do trabalho livre, não é necessariamente o trabalho assalariado. Agora vamos ver o sistema de parceria, né, que existiu antes do assalariado. Então, seria mais ou menos assim. Vamos supor, eu sou fazendeiro, você é o imigrante, tá? Então, você vem lá da Europa para trabalhar na minha fazenda. E eu faço um acordo com você. Você trabalha, né? Eu tenho a terra e você tem a mão de obra. Então, olha, parece a princípio justa. Como eu tenho a terra e, né, você o trabalho, nós vamos dividir depois quando a gente vender a produção, beleza? Só que o que acontecia? Quando nós, né, vendíamos a primeira safra, que geralmente leva alguns anos, né? Não é assim, a planta hoje, dia 30, né, já tem a grana. Então, o que acontecia? O fazendeiro, né, você morava lá, né, no barracão, né, do fazendeiro, você se alimentava, como eu já disse, até essa primeira safra ser vendida, e assim por diante. Quando chegava a hora de dividir, o que o fazendeiro fazia? Olha, agora vamos dividir meio a meio, hein? 50% para você, 50% para mim. Só que aí ele chegava naquele 50% que era seu e dizia o seguinte: olha, você veio da Itália para cá, então eu vou descontar aqui um valor da sua passagem. Você se alimentou, né, de quando chegou até agora essa primeira safra, então eu vou descontar o alimento. Você está morando, eu vou descontar o aluguel. Pessoal, resumindo, não ficava nada pro parceiro lá dele, ele ficava praticamente com tudo. Isso gerou, inclusive, aqui em São Paulo, uma revolta chamada Revolta dos Parceiros. Ou seja, né, os imigrantes vinham já de uma experiência livre, a escravidão, gente, na Europa tinha acabado quando acabou o Império Romano. Então, né, eles vinham já uma tradição de mão de obra livre. Então, eles não aceitavam aquilo e, né, houve então muito problema. Alguns governos queriam proibir os imigrantes, né, de virem para o Brasil. E aí o governo percebeu que ia ter um problema de mão de obra. Tá? E aí começou a subvencionar, ou seja, bancar a vinda do imigrante para que ele não, né, precisasse pagar, né, para vir para. Olha, novamente aqui a tabela para você ver como foi exponencial a vinda de imigrantes a partir da subvenção. Inclusive aqui, né, em São Paulo, também, se você um dia estiver por aqui, se não me engano, Estação da Luz, você tem lá o Museu do Imigrante. Outro lugar também que você tem que passar, se você é de São Paulo, né, fica mais fácil. E se você não é, um dia que você vier por aqui, visitar esse Museu do Imigrante. Aí você depois desce lá em Santos e visita o Museu do Café. Tá? Então tem tudo a ver.